Bom dia a todos. Hoje é dia 5 de abril de 2023. Cumprimentando meus pares, doutor Rafael, doutor Flávio, doutor Rodrigo, dando as boas-vindas ao digníssimo representante da fiscal, doutor Pedro. Vamos dar início à sessão da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Nós temos um representante que vai produzir sustentação oral. Doutor Walter está aí, Jailson? Jailson? Doutor Walter não entrou ainda, né? Não, ainda não. Não? Então vamos começar pelos outros, pela ordem, então, da pauta. Primeiro processo, Dynamic Car Limitada, processo 412-7761, da relatoria do Dr. Rafael Zulli. Eu só vou registrar a sustentação oral, da ausência da sustentação oral. Dr. Zulli, a palavra é sua. Bem objetivo, hein? Pode falar. Bom dia a todos. Tá? Eu já arranquei a parte da sustentação oral que não foi realizada. Tá? Eu acho que é bem objetivo aqui. Perfeito. É um recurso mistinho, que eu costumo chamar, né? Ele, na verdade, é ofício e ordinário. Perfeito. Tá? Tem a aplicação da súmula, tá? São infrações relativas aos documentos fiscais e impressos fiscais. Solicitou cancelamento após o transcurso de prazo regulamentar das notas fiscais eletrônicas relacionadas no relatório anexo 2.1, perfeito? E deixou de solicitar a inutilização dos documentos fiscais eletrônicos anexo 3. E a última, a terceira acusação, efetuou emissão de notas fiscais com inobservância de requisitos regulamentares especificadamente com indicação de CFAP inespecífico. Especificada. Por que ele me deu? Espera um pouquinho só, deixa eu ver o que aconteceu aqui com especificadamente. Revisão. Aqui. Ele usou isso especificamente. Pronto, eu vou tirar especificadamente que ele pôs lá. Especificamente. Eu errei aqui. Especificamente. Agora foi. Em relação ao CFAP, o 4 remeteu nos períodos tais, mercadorias a determinados destinatários que seriam diversos do indicado no documento fiscal, emitiu em janeiro de 16 sem a correspondente a notas fiscais, sem a correspondente saída de mercadoria, e assim vai, creditou-se indevidamente em 16 também, né? De valor por meio de escrituração não fundada em documento fiscal, deixou de pagar o ICMS por não haver escriturado o regulamento do livro fiscal, e assim vai, deixou de pagar o ICMS em janeiro de 16 por não haver escriturado também no livro fiscal as notas fiscais relativas a operações tributadas, tá? E a adesão recorrida manteve parcialmente o feito fiscal. Foram realizadas várias diligências, tá? Foi mantida a acusação fiscal em parte, tá? Não vou dizer quais foram procedentes ou não, a gente vê depois. Foi interposto o recurso de ofício, o contribuinte ingressou com recurso ordinário, e nós estamos aqui no dia de hoje, tá? Onde eu falo, preencho os pressupostos de ordinário, conheço de ambos os recursos o ofício ordinário. Não existem preliminares a serem enfrentadas, tá? Em relação ao 142, eu digo que está perfeito, tá? Porque houve
uma pincelada do conteúdo em relação a isso. E aí eu passo, então, a analisar item por item e digo, quanto ao recurso de ofício, trata de seguir recurso de ofício, as folhas 2322, interposto contra a eleição em primeira instância, que julgou parcialmente procedente o item 2 do auto de infração. Tá? Referido item corresponde a infrações relativas aos documentos fiscais e empréstimos fiscais por ter a recorrida deixado de deixar de solicitar a utilização dos números de documentos fiscais eletrônicos relacionados no anexo 3, conforme a resposta à notificação. Segundo apontado pelo julgador singular, ocorreu equívoco de lançamento por deixar de possibilitar a utilização dos números dos documentos fiscais eletrônicos realizados no anexo 3, folhas 25, procedimento disciplinar para o artigo 18.2 da Portaria CAT 162 de 8 e 21.2 da Portaria CAT 162 de 8 também. A infração é incontrovérsia, posto que a recorrente reconheceu o cometimento. Entretanto, o julgador identificou que seria um erro de fato no item do cálculo, item 1.2. A impugnante é acusada de deixar de solicitar inutilização dos documentos fiscais eletrônicos relacionados ao anexo 3. Procedimento disciplinado por tais e tais portarias. Examinando os autos, constato que a interessada, em resposta à notificação de folhas 833, informa que, de fato, os documentos fiscais não foram utilizados por erro causado pelo ERP, que não gerou o arquivo de utilização, ao passo em que, na sua defesa, novamente alega ter existido prejuízo ao erário. Portanto, no mérito, há razão ao trabalho fiscal e às infrações relativas aos itens 5 dos documentos listados no anexo 3 deve ser mantida no mérito, todavia, por haver o erro de preenchimento no demonstrativo de débito fiscal, folha 611, relativamente ao subitem 2.1 a 2.2, campo correspondente a... Alguém caiu. Correspondente à qualidade dos documentos fiscais, campo 9, valor básico atualizado, que deveria ter sido preenchido com um documento para cada um dos subitens, houve o preenchimento incorreto com o número do documento fiscal. Destaca, aliás, o culto julgador que o exemplo do subitem 2.1, que se refere ao item 1, um documento estou erroneamente preenchido com a quantidade de 14.495 documentos, número este que é número do próprio documento, e assim sucessivamente para os subitens 2.1 a 2.5. Dessa forma, conclui por reduzir o valor desses itens para o total de 5 documentos que deixariam de ser cancelados pelo contribuinte. A referida análise foi correta, sendo que os propósitos dirimir a qualquer dúvida, tornando-se em consideração o elevado montante da exigência fiscal envolvida ao processo, foi convertido em diligência dirigida ao auditor fiscal para que se manifestasse acerca de possível identificação decorrente da ação equivocada no número do documento. Em razão da diligência, o auditor reconheceu o erro, e assim vai. Então, diante de tudo isso, desta forma, identificar o erro de fato e com a anuência do auditor fiscal e da própria RS, o doutor Pedro nega o provimento ao recurso de ofício para, nessa parte, manter intacta a decisão recorrida. Então, no recurso de ofício, eu estou negando o provimento. Tá? Em relação ao recurso ordinário, o contribuinte foi acusado de solicitar cancelamento após o recurso de prazo, deixar de solicitar a inutilização de documentos fiscais, emitir notas fiscais eletrônicas com observância de requisito, remeter mercadoria a destinatários diversos de indicado em documento fiscal, emitir documento fiscal sem a correspondente saída, acreditar, ou seja, eu descrevi todos, e aí eu analiso item por item. Então, no caso, por exemplo, do item 1, a questão decorre do artigo 18, inciso 1º da Portaria CAT 162 de 2008, onde o contribuinte que emite documento fiscal deve solicitar o cancelamento no caso de não ter ocorrido a circulação da mercadoria em 24 horas no máximo. Interessada diz, né, que a falta de pedido de cancelamento dentro do prazo traz prejuízo à fiscalização e, na verdade, uma falácia. Tá? Então, e analisando os argumentos, as provas, a lei complementar, enfim, em relação a esse item, eu transcrevo a legislação
tá, toda, tá? Inclusive, eu lembro aqui o artigo 3º, a Secretaria da Fazenda, Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte, instituído pela lei tal, informando sobre as providências adotadas no âmbito do programa de desconforme, mediante a apresentação de relatório mensal, em razão de que o contribuinte traz esse argumento, eu falo, olha, na verdade, efetivamente, isso ele poderia até tê-lo feito espontaneamente, mas sequer fez, foi descumprida a legislação, fala um pouquinho mais do desconforme, não vou cansá-los mais uma vez com isso, tá? Perfeito. Cito a legislação, artigos, enfim, tá? Isso porque o contribuinte traz a necessidade de aplicação no desconforme. Eu digo que, na verdade, é um incentivo à autorregularização, então não é bem assim do jeito que ele argue. Então, estou afastando do argumento, estou pulando tudo isso, tá? É bastante. E aí eu digo, olha, para ser bem raso na conclusão, assim caracterizada a irregularidade mantém o item. Os 2, 3 e 4, tá? Não recebem considerações sólidas por parte do contribuinte em seu RO. E entendemos que houve a correta caracterização das infrações. Então, na verdade, ele não traz, eu pego e analiso item por item, tá? E da mesma forma mantenho, portanto, diante das provas de caracterização da infração, referidos itens. Tá? No que se refere ao item 6 e 5, trata o presente alta de emissão de documentos fiscais sem correspondente à saída da mercadoria. Examinando o valor total da somatória dos documentos constantes do item 5, este chega a 6 milhões, conforme corresponde mencionado pelo auditor fiscal. Devendo ser desconsiderado o valor total indicado na última linha, no anexo 6, cuja somatória deu-se com erro. Assim é que, conforme apurado pelo fisco e relatado pela impugnante, em sua peça defensória, este mantinha documentos fiscais para cobertar a saída de mercadorias, cujo destinatário, por vezes, indicava divergência nos documentos, caso em que o estabelecimento remeteu emitido documentos fiscais de entrada para cobertar uma devolução simbólica. E aí eu analisei também referido item, e aí eu digo, assim, resta caracterizada e comprovada a infração, tanto pelos documentos apresentados como pelos próprios relatos da defendente, deve o item 5, motivo aliás, é deste, né, deve deste item 5, motivo pelo qual mantém integralmente o item 5. Da mesma forma, eu analisei o item 6, tá? E não cheguei aí, dentro das provas, fatos que eu mantenho também referido ao item 6. O item 7 e outro, né? Há uma confissão do contribuinte, estes itens foram objeto de confissão, então nem estou analisando, tá? Aí vem a questão relativa à multa confiscatória, tá? Eu afasto o argumento, redução da penalidade, eu não vejo como acolher o pedido, súmula 10 reformada, tá? Vocês viram no início que, efetivamente, as questões correspondem a fatos antes do 1 de novembro de 17, então eu estou aplicando a súmula 10. Minha conclusão final, então, o ofício eu já disse, que nega o provimento, e quanto ao ordinário, dou parcial provimento, isto no que se refere ao remanescente da acusação fiscal, parcela em que nega o provimento, todavia, dou parcial provimento em relação à matéria subsidiária, também em relação aos argumentos correspondentes ao juiz de mora, aplicar a súmula 10. Tá? É assim que eu voto. Então, o superior estava fazendo uma referência, e eu só pus isso para constar. Já quanto à aplicação da taxa Selic, na forma da súmula 8, cabe considerar, porém, os termos da revogação e no que se refere à súmula 10, aplicada como limitação dela constante. É assim que eu voto. Dúvidas? Vou registrar. Apesar que ele já está lá, tá? Eu tirei a parte correspondente à sustentação oral e corrigi aqueles pequenos errinhos de português. A matéria é bem fática aí, pelo que a gente viu, né? Nossa, é totalmente fática. É prova, o contribuinte ou ele confessa ou ele nada fala. Né? Ou ele confessa ou ele traz coisa que não tem nada a ver, né? Que não tem nada a ver. Então, não tem eu vou te acompanhar, Zúlio. Tanto no ofício quanto no tá? ordinário. Alguém tem alguma observação, alguma consideração? Doutor Flávio, de acordo, senhora presidente. De acordo?
Então, doutor Zuli registrando, a gente vota. Estou registrando. Eu acompanho como presidente. Tá. Eu não sei por quê, tá? Foi. Eu tenho tido em alguns... Eu acho que é do sistema, da forma do sistema, nem aconteceu semana passada, está acontecendo esse processo. A hora que eu vou registrar a ementa, ela não registra. Então, eu tinha colocado a ementa no corpo de voto e tinha colocado uma observação lá na ementa. Tá no corpo de voto, um DDD, perfeito, mas ela já estava aqui. Está aqui, vamos lá. Não antecedentes ao conhecimento. Recurso ordinário. Conhecido integralmente, parcialmente provido. Recurso de ofício. Conhecido e não provido. Não provido, eu fiz. Está aqui registrado, carimbado. Está aqui, acho. Vamos ver se ele já foi. Aceito? Não e não. Espera aí que o meu caiu aqui. Deixa eu entrar de novo, gente. Pronto. Eu vou encerrar os debates. Verificação do quórum. Iniciar a votação. Por unanimidade de votos, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, e recurso de ofício conhecido e não provido. Então, o doutor do outro processo está presente, então vamos colocar o processo que tem pedido de sustentação oral. Processo 41.45169, Atacadão S.A., da relatoria do doutor Flávio. Doutor Walter, bom dia. Bom dia a todos. O doutor abre mão da leitura do relatório? Abro mão, pode sim. Eu vou registrar aqui. Doutor, então o senhor tem 15 minutos, por favor. Bom dia a todos. Bom dia ao ilustríssimo relator. Serei bastante breve aqui, até porque o caso não demanda mais do que objetividade. No caso, trata-se de um recurso ordinário contra uma decisão que manteve integralmente o auto de infração, que cobra da autuada ICMS, substituição tributária, por solidariedade, por conta do não pagamento do imposto, por conta da não retenção do imposto pela fornecedora dos produtos adquiridos. Fornecedora esta que teve cancelada sua inscrição em momento posterior aos fatos geradores, por ter sido declarada inidônea e, consequentemente, com os efeitos retroativos dados a essa declaração, considerou-se todas as operações feitas com a autuada como operações fraudulentas. Ocorre que, no caso, os autos contêm provas robustas de que as operações, à época dos fatos geradores, foram completamente irregulares. Primeiramente, a empresa autuada se acautelou em todas as operações em verificar a regularidade da empresa com quem fazia negócios, com quem comercializava, e, à época, consultando o Sintegra, consultando todos os itens, todo o sistema da própria Fazenda Estadual Paulista, constatava-se que a empresa estava ativa, estava emitindo notas fiscais, e nós sabemos que a emissão de notas fiscais, ela previamente deve ser autorizada pela própria Fazenda Estadual,
e esta autorização só existe quando a própria Fazenda considera a empresa como regular. Portanto, à época dos fatos geradores, não havia qualquer ilicitude de conhecimento da empresa autuada e nem mesmo do próprio fisco, tanto que autorizava a emissão de documentação fiscal, tanto que fazia constar em seu sistema como empresa fornecedora absolutamente ativa, sem quaisquer problemas. Com isso, entende a recorrente que, em suas operações, agiu de forma absolutamente de boa-fé. Nesse sentido, tendo agido de boa-fé, essa boa-fé comprovada nos autos por todas as questões já ditas em relação às investigações feitas no sistema, não tem sentido falar-se em solidariedade, pois não há nenhum ato comprovadamente pela fiscalização de fraude, de simulação, de dolo, que poderia fazer com que houvesse um interesse em comum no fato gerador, para que ela fosse considerada devedora solidária. Portanto, sob o prisma da solidariedade, ela não se sustenta e o reclamo do fisco, então, há de ser desconsiderado. A própria retroatividade dos efeitos do cancelamento da inscrição estadual também fere o princípio da legalidade, já que os atos públicos eles devem produzir efeitos apenas a partir da sua publicação. Não tem sentido, um ano depois das operações, a empresa fornecedora ter sido declarada inidônea e isso atingir o momento dos fatos geradores em que a empresa não era inidônea nem mesmo para o fisco, que chancelava todas as operações, permitindo emissão de documentos fiscais e tudo mais. Também se encontram comprovados nos autos outros fatores que confirmam a boa-fé da empresa recorrente. As aquisições realmente foram feitas, as mercadorias foram recebidas e os pagamentos foram feitos, inclusive com os montantes do imposto que está sendo reclamado. Portanto, se não houve a retenção por parte da empresa fornecedora, e além de não ter os requisitos para a solidariedade, caberia à fiscalização, nos termos do próprio regulamento do Imposto de Renda, artigo 313, a linha W, primeiramente, ir atrás da própria fornecedora, da própria relação da fornecedora com a fabricante, para aí sim estabelecer a responsabilidade, porque a autuada nenhuma relação tem com esse primeiro momento. Portanto, principalmente por conta da boa-fé e com os requisitos já até sumulados pelo STJ, na súmula número 509, entende que os fatos estão robustamente comprovados nos autos a mostrar a boa-fé e a lisura das operações por parte da autuada. Portanto, requer-se o conhecimento e o provimento do recurso ordinário para fins de cancelamento do auto de infração. Seriam essas as considerações. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Flávio, a palavra é sua. Eu vou direto ao voto, porque o patrono já explicou a questão para quem tá nos assistindo. Voto. Não pode prosperar a alegação de que não há sustentação jurídica para se atribuir responsabilidade solidária à autuada. Em relação ao item 1, onde houve o recebimento de mercadorias acobertadas por documentos inidôneos em operações sujeitas ao regime de substituição tributária, aplica-se o disposto no artigo 267 do RICMIS 2000, in verbis. Artigo 267. Não recolhido imposto pelo sujeito passivo por substituição, Lei 637489, artigo 66, inciso 2. Tratando-se de débito não declarado em guia de informação, o débito fiscal poderá ser exigido do contribuinte substituído. Redação dada pelo inciso do Decreto 46027, de 22 de 8 de 2001. A. Em relação a fraude, dolo ou simulação, mediante a lavratura de auto de infração e imposição de multa.
Nos demais casos, mediante notificação, cujo não atendimento acarretará a lavratura do auto de infração e imposição de multa in. As folhas 103 a 105 encontram a notificação da fiscalização para que o contribuinte pague o débito sob pena de lavratura do presente AIN. Ainda tendo em vista que a empresa inidônea, CBR, Indústria Brasileira de Refrigerantes, era o substituto tributário e o atabacadão contribuinte substituído, nestas operações não há como prosperar a indicação de que não se poderia cobrar o imposto por solidariedade. Em relação ao item 2, onde estamos diante das operações próprias da autuada, está válido, vigente e eficaz o artigo 11 do RIC-MIS 2000, que estabelece. Artigo 11. São responsáveis pelo pagamento do imposto são responsáveis pelo pagamento do imposto devido. Grifei o parágrafo 1º. Presume-se ter interesse comum para o efeito do disposto no inciso 11, o adquirente de mercadoria ou tomador de serviço em operações ou prestações realizadas sem documentação fiscal hábil. O fato da recorrente ter recebido mercadorias acobertadas por documentos idôneos faz com que estas estejam equiparadas a empresas que recebem mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, incidindo a solidariedade em relação ao imposto não cobrado e não pago nas etapas anteriores. Cito o artigo 184, considerar-se-á desacompanhado de documento fiscal ou operação ou prestação acobertada por documento inábil, assim entendido para esse efeito aquele igual, e cito a Lei 6374, artigo 68. A autorização para emissão de nota fiscal eletrônica não implica a validade das informações contidas nesta nota fiscal, nem a existência de fato do contribuinte e muito menos a regularidade da operação. A Portaria CAT 162 de 2008, que estabelece normas sobre o assunto, assim dispõe. Artigo 10. Considera-se emitida nota fiscal eletrônica no momento em que for concedida a respectiva autorização de uso de nota fiscal eletrônica. A autorização de uso da nota fiscal eletrônica concedida pela Secretaria da Fazenda não implica a validação das informações contidas na nota fiscal eletrônica. Grifei. Parágrafo 2º. Ainda que formalmente irregular, não será considerado documento fiscal idôneo a nota fiscal eletrônica que tiver sido emitido ou utilizado com dolo, fraude, simulação ou erro que implique, mesmo que a terceiros, o não pagamento de imposto ou qualquer outra vantagem indevida. Também grifei. A declaração de inidoneidade apenas declara a situação irregular, podendo reagir para alcançar fatos anteriores à sua publicação, quando não demonstrada a boa-fé do contribuinte. Os elementos trazidos pela autuada são insuficientes para comprovar sua boa-fé. As folhas 108 a 154, a recorrente traz aos autos uma série de comprovantes para tentar demonstrar a ocorrência das operações. Entretanto, os valores dos comprovantes são diferentes dos das notas fiscais para o mesmo período e não há nos autos planilha relacionando os valores. Também verifico que não há nos autos o se integra da época das operações. Também não vejo nos autos a documentação das negociações e do transporte que poderiam robustecer a tese da autuada. A autuada alega que a CBR teve sua existência reconhecida tanto em processo judicial quanto pela própria Secretaria da Fazenda, que lavrou a IN contra a empresa. As informações trazidas aos autos pela autuada são verdadeiras, porém não podem surtir os efeitos pretendidos pela defesa pelos seguintes motivos. A CBR teve sua inscrição estadual cassada a partir de 3 de 2 de 2017, folhas 18 a 84. Então, estamos diante de empresa que por um período existiu no estabelecimento indicado e depois houve a constatação que a empresa não mais funcionava naquele local. O AIN 4073-507-2, o referido lançamento trata de operações relativas ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, portanto, anterior à data a partir da qual a empresa foi cassada, 3 de 2 de 2017, e durante o qual ela teve existência regular. Quanto aos processos judiciais trazidos aos autos, esses são referentes à assunção de dívidas da CBR por outra empresa que se apresenta como sua sucessora de fato, folhas 1181 e 1182. Nenhum desses fatos tem o condão de infirmar a autuação ou mesmo ter neste processo os efeitos pretendidos pela defesa, pois não demonstra que o suposto fornecedor funcionava à época das operações. A não incidência do ICMS para as operações em que as mercadorias são dadas em bonificação,
bonificação presume a regularidade das operações. Tal presunção não se verifica quando as notas fiscais são inábeis. Assim como as notas fiscais são inábeis, mesmo que nelas esteja consignado que estamos diante de bonificação, não se aplica o entendimento do COLEM do STJ referente à não incidência do ICMS às mercadorias dadas em bonificação. Não há consulção entre as operações dos itens 1 e 2, vez que no item 1 tratamos do imposto devido por substituição tributária, e no item 2 estamos diante de crédito indevido, estamos diante de crédito indevido, estamos diante de operações próprias. Abre para eu corrigir que não é crédito indevido, eu escrevi, me enganei aí quando escrevi depois. A multa não é confiscatória, mas adequada para coibir a infração que comina. Mas mesmo que assim não fosse, não pode o julgador na esfera administrativa negar vigência à multa prevista em lei com base em princípios constitucionais, em especial após a vigência da Lei 13.457 de 2009. A súmula 13 deste tribunal, de observância obrigatória para todos os julgadores, explicitamente admite a atualização da multa como feito nesses autos. Em relação aos juros, acolho o pedido de redução à Selic, com base na nova súmula 10 deste tribunal. Assim sendo, conheço e dou parcial provimento ao recurso ordinário para reduzir os juros nos termos da nova súmula 10. Abre para mim corrigir aquele lugar que eu escrevi crédito indevido quando não era. Tá. Só um minutinho antes, doutor Fábio, eu queria só fazer uma pergunta. Junto com o relatório, tem vários comprovantes de pagamento que a própria fiscalização juntou e depois o contribuinte juntou. Sim. A dúvida é que os valores não batem? Os valores não batem, não tem uma planilha, eles não batem exatamente, tá? Não tem uma planilha, não tem o Sintegra da época. Então, são duas coisas. A gente já votou um processo na mesma situação que a gente converteu em diligência para a empresa demonstrar, fazer uma planilha e correlacionar o pagamento às notas. Em relação ao Sintegra, a gente já decidiu também que, se tiver pagamento à prova das provas, se tiver comprovando que a empresa efetivamente pagou para outra, o Sintegra é um documento que o próprio contribuinte pode mexer. Então, a gente já decidiu isso também. Deixa eu falar uma coisa também. As próprias pagamentos comprovantes desde algumas operações, tem lá que eles foram feitos de forma unilateral, que não garante que foi para aquele contribuinte. Então, só um minutinho, doutor Wagner. Eu acho que para a gente seguir, como a gente tem votado aqui, que inclusive a gente já votou recentemente, meu voto era para converter em diligência para a empresa fazer esse cotejamento. Se ela não fizer, aí a gente vê. E também eu tenho dúvidas em relação à solidariedade. Mas eu acho que antes da gente julgar a solidariedade, a gente deve ter certeza que não teve pagamento mesmo. Pois não, doutor, pode falar. Não, apenas ia fazer uma consideração de que o Sintegra ele é de conhecimento do próprio fisco. Independentemente de qualquer coisa, os dados estão ao apertar de um botão. Então, essas informações são de conhecimento do próprio fisco e são aferíveis pelo próprio fisco, sem prejuízo de uma diligência ser, de fato, um melhor caminho para que não paire dúvida. Eu não fico confortável, porque eu vejo que tem valores pagos aqui que são até maiores que as notas. Então eu acho que a gente tinha que ter certeza que, né? Exatamente por os valores não baterem, foi um dos motivos que eu achei que não havia, porque você não tem certeza que são exatamente aquelas notas. Mas não seria o caso da gente converter, que nem nós já fizemos em outros casos para a empresa. Mas você lembra um caso que a gente converteu? Que o cara tinha tudo direitinho de cada nota, era um pouco diferente, o cara tinha tudo direitinho de cada nota, cada coisa, não eram coisas assim que tinha que não podia, quer dizer, era uma consistência assim enorme, mas se é elemento do convencimento da senhora... Para mim então, sabe por quê? Porque eu acho que o pagamento é a prova das provas. Mas para mim, esse caso é muito diferente daquele. Naquele não só a gente converteu, como teve um que a gente votou favorável, mas naquele que a gente votou favorável, o cara tinha todas as provas, era ligado, cada uma com exatamente o mesmo valor ligado, e era num período, e era meio... Lá naquele outro que a gente votou favorável, ele tinha um problema, aquele alto, tinha um problema, aquela inedunidade, aquela apuração, ela tinha um problema de retroação. Mas mesmo assim, se é elemento de convencimento da senhora...
Tá? Eu não sei, aí eu coloco São para. diferentes, são diferentes. É, Que eu olhei, realmente ele tem um monte, ele não tem uma. Ele é não tem porque às só vezes para as pode operações, assim. ele tem mais provas que operações. Aí tem Então, mas aí se muitas. a gente conseguir cruzar, se conseguir juntar o extrato, não sei. Pois não, doutor, pode falar. Com a devida vênia, a busca pela verdade material, no caso, ela justifica essas diligências, porque o próprio, se há dúvidas, não É, se eu no meu ponto, no meu, julgar o processo, em contrário, presumindo-se que o meu a entendimento narração é culpável específico é por conta de assim, exemplos diversos. a boa-fé, se a gente consegue comprovar que o pagamento saiu da empresa para aquela que é diz inidônea, foi feito, depois se ela foi declarada, se houve a declaração posterior, a boa-fé é exatamente isso, ela pagou, entrou, foi Então, feito o pagamento. Então eu acho que mas se a gente conseguir cruzar, eu e aí depois eu tenho dúvida também, então, em o relação à cara tá solidariedade. naquele outro também, o cara tinha extrato. O cara tinha Não, um extrato bancário. então, mas a gente teve um que a gente pediu o extrato, Então, eu porque tinha lembro. esse SPAG. Então, quer dizer, foram vários casos, porque um era só SPAG e a gente converteu em diligência para ele juntar os extratos. Então, não sei, a minha sugestão é a conversão em diligência. Então, Eu abre para. vejo com o doutor Rafael, doutor Rodrigo, se o doutor Pedro quiser Senhora, falar alguma coisa, vamos lá. então, senhor presidente, o que a gente verifica aqui nos autos e as nossas contrarrazões em recurso ordinário foram muito felizes nesse sentido. Eles trazem aqui claramente que não há nenhuma prova com relação à verificação da idoneidade do seu fornecedor quando das operações. Da mesma forma, não há nenhuma prova com relação a que ele tenha verificado a idoneidade e também com relação às tratativas comerciais. Ou seja, não traz nada nesse sentido. Então, já existe decisão de Câmara Superior dizendo que só só prova de pagamento, caso houvesse, não é suficiente para você demonstrar boa-fé. Além disso, a gente faz análise com relação aos pagamentos, a gente fala o seguinte, aqui as folhas 1214, consta no documento que o banco não será responsável pela não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento de informações incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. Ou seja, ele colocou os dados para quem ele pagou, e isso não é prova de pagamento. Além disso, ele deveria ter trazido os boletos bancários com relação a esses supostos valores que ele disse que pagou, porque isso faria realmente a comprovação de que ele pagou para este fornecedor, porque não está comprovado nos autos para quem ele pagou. E, por fim, quando a gente fala aqui, a somatória dos supostos comprovantes de pagamento supera em muito o total das notas fiscais, nós, fisco, na representação fiscal, nós fizemos esse batimento. Então, não há necessidade de trazer planilha. O contribuinte não precisa trazer planilha. Nós fizemos esses batimentos e chegamos à conclusão, está bem claro que aqui, que somente a soma dos 4 primeiros comprovantes de pagamento, folhas tais, é superior ao total das notas fiscais constantes no demonstrativo fiscal. Então, não há nenhuma comprovação, não há nenhuma correlação entre os pagamentos e as notas fiscais. Isso está claro no nosso parecer, então não há necessidade nenhuma de se converter em diligência para que o contribuinte faça algo que nós já fizemos e que não há nenhuma correlação. E nesse sentido, doutora, eu queria pedir o seguinte, senhor advogado patrono, o senhor já fez a sua sustentação oral, o senhor, com todo o respeito, o senhor não participa dos debates. O senhor não participa dos debates. Quem faz isso é a representação fiscal. Só se for por favor. Esclarecimento de fato. É esclarecimento de fato? Apenas as diligências vêm sendo pedidas desde sempre. Se elas não foram feitas para outras questões, elas têm que ser permitidas, então, por conta dessa dúvida quanto à verdade material, para que o processo administrativo não termine sem que todas as provas possam ser colhidas e feitas em diligência, justamente para se chegar a uma conclusão, e não simplesmente por aspectos interpretativos, como nós estamos vendo aí uma clara divergência de interpretação entre os julgadores, no sentido de ser ou não ser. Se estamos em dúvidas, as diligências ela têm obrigatoriedade de acontecer por verdade material. Doutor, com todo respeito, o senhor não participa dos debates, não há dúvida, eu acabei de esclarecer que não há dúvidas com relação aos comprovantes de pagamento, a representação fiscal fez esse batimento, não há nenhuma correlação entre os pagamentos apresentados e as notas fiscais, então não há sentido se converter em diligência para isso, além de não haver nenhuma prova com relação à verificação prévia da idoneidade do seu fornecedor e também com relação
as tratativas comerciais. Então, somos contrários a essa diligência, senhora presidente, e pelo que a doutora colocou, é um caso diferente daquele que vocês converteram em diligência. Essa é a nossa manifestação, senhora presidente. Doutor Zuli? Então, eu só fiquei na dúvida, tá aí, e essa dúvida foi ampliada pela fala do doutor Pedro. Eu gostaria de saber, a representação fiscal, quando diz que fez essa análise dos pagamentos, ela levou em consideração essas planilhas apresentadas pelo próprio fisco. Cadê as folhas aqui? Porque as folhas 88 e seguintes, porque aqui são todos os pagamentos, né? E outra coisa também fiquei na dúvida, o que corresponderia, deixa eu ver aqui se eu consigo voltar. Eu não entendi o que é essa planilha que foi juntada pelo contribuinte, talvez ele possa me responder. As folhas, deixa eu chegar aqui, 117, que tem aqui uma série de valores. Não, isso daqui, 117, é outra coisa. É outra coisa. Não tem, porque eu não achei a autuada. Eu não achei. Eu vejo aqui, tem um monte, tem união, tem laticínios, ou seja, tem um monte de pagamento aqui, mas eu não vi. O ponto é que os pagamentos estão tudo misturados. Não a se única estabelece coisa que eu correlação. vejo da CBR aqui são, por exemplo, os documentos daqui, que é do Banco Safra, folha 116. Então, a minha pergunta é, foi feito são mais 116, 115, 114, 113, é um monte de pagamento. Então, eu vou fechar aqui, senão daqui a pouco eu tenho mais tela aberta e eu vou me perder. Perfeito? E aí é que restaria a minha dúvida, se foram feitos esses cotejos ou não, porque realmente eu vejo que nessa notificação que foi feita pelo fisco, e o que foi interessante, eu quis ver realmente o teor da notificação para ver se estava caracterizado o 267 2B. Realmente aqui está. E ela até citou o 267. Ela até citou o 267. Então, caracterizado. Ela até escreveu o 267, então está caracterizado. Perfeito. Exatamente, o fisco andou muito bem nesse caso, porque ele separou em dois itens, um imposto próprio da suposta fornecedora e o outro o imposto relativo à substituição tributária, que lavrou o auto precedido pela notificação. Ou seja, olha, o contribuinte substituto não lavrou, eu posso cobrar de você, está aqui a notificação para você pagar. Ele não pagou, então está perfeito. Por isso que eu fui lá, doutor Pedro, onde que quando ele falou da solidariedade, porque se não tivesse, cotejo que ele falou, se não tivesse, ele caiu. Tem alguma coisa? Ele fala aqui, a folhas 1215, o nosso parecer da representação fiscal, as folhas 1215, eu vou olhar. O item 26.3 e o 26.2, ele fala dos pagamentos. Ele fala assim, os valores constantes desses documentos não conferem com os valores das notas fiscais e não há planilha que relaciona as notas fiscais aos pagamentos efetuados. Você fazer ele bater. E aí, 26.3, a somatória dos supostos comprovantes de pagamento supera em muito o total das notas fiscais relacionadas. É impossível fazer bater. Afinal, a soma dos 4 primeiros comprovantes, só 4 primeiros comprovantes de folhas tais, ele cita as folhas, é superior ao total das notas fiscais constantes no demonstrativo fiscal de folhas 13 e 17. Então, só por isso fica claro que não há que se levar em consideração as provas de pagamento como provas hábeis para comprovar a boa-fé da recorrente. É muito diferente de um caso que a gente julgou, que as provas batiam, mas não eram só os totais. Cada uma delas batia. Sim. Era bem no limite do período em que teve a inidoneidade. E o contribuinte trazia absolutamente tudo. É completamente diferente. Que você precisava de um extrato para ver se saiu da conta dele e ia para o contribuinte, o outro, que era o inidôneo, que fora se SPAG, porque o cara só tinha pago assim, se você tivesse o extrato que foi na conta do outro. Esses outros casos, eu sei que isso é elementos de convencimento da senhora presidente, mas são casos muito diferentes. Porque, assim, se você tentar estabelecer uma correlação, assim, você não vai conseguir. Uma coisa que eu queria perguntar para o patrono
a empresa, a recorrente, ela tinha só esse tipo de operação, que a empresa que foi declarada teve a idoneidade reconhecida? Sim, ela adquiria refrigerantes, é o caso Dolly. A CBR, Então, por que, como a representação fiscal falou, por que as 4 primeiras notas já superam toda a autuação? Se só tinha isso. Isso demandaria, neste momento, uma análise minha um pouco mais profunda. Isso talvez justificasse as diligências que foram requeridas com a participação da própria recorrente, como desde a primeira instância requeremos. Requeremos não só diligências, mas participação até de nossos assistentes, que nunca é deferido. Eu isso vi seria aqui fácil, tanto... isso seria facilmente elucidado e em prol da verdade material, acho que se justifica. Colocou-se uma dúvida nisso, justifica-se uma busca primorosa da verdade material, sob pena de irmos para o judiciário e numa perícia lá contábil, demonstrarmos o que aqui poderia ser demonstrado. Obrigado, doutor. O que eu vi aqui é que tanto na defesa quanto no recurso, ele pede a realização de diligência. Como nós temos vivido e sobrevivido aqui a Câmara Superior, que tem anulado a maioria das decisões por nulidade, a minha sugestão é a conversão em diligência para, ainda que se ateste que ele não consiga, para não ter uma nulidade futura, porque a gente tem vivido bastante isso aqui. O contribuinte alega, tanto o contribuinte quanto a fazenda alegam nulidade, porque não foi acolhida o pedido anterior, vai para a Câmara Superior e a gente volta e tem que fazer de novo. Então, eu acho que para a economia, eu sugeriria a realização de diligência, ainda no sentido assim, o contribuinte tem que justificar exatamente o que a representação fiscal falou, por que as notas fiscais excedem em muito, e comprovar os pagamentos, inclusive, se for o caso, juntar a tratativa. Eu sugeriria isso. Doutor Rodrigo, o que o senhor acha? Presidente, obrigado. Me parece que realmente já houve aí esse cotejamento, né? E já estamos assim numa fase de recurso ordinário, onde talvez essa documentação já pudesse ter sido trazida e esses esclarecimentos também. Mas levando em consideração essa questão de uma eventual nulidade, talvez, eu acredito que em nada vai prejudicar o andamento do processo na diligência. Até porque, se não houver realmente justificativa, não tem mesmo. A representação fiscal só vai ser fortalecida, né, a manifestação. Então, eu entendo também pela nesse momento, presidente. Então, eu vou... O doutor não é da Câmara. Então, eu vou pedir uma preferência. Nós vamos fazer assim, doutor. O senhor se incomoda de ficar um pouquinho com a gente aqui? A gente julga os outros dois que são rápidos e depois eu peço Viu? Oi, Flávio. Só abre aí para eu consertar, só para não ficar eu tendo dito bobagem. E aí, se é elementos do convencimento da senhora, e aí vai ser uma diligência, porque independente de você concordar ou não, acaba sendo um elemento de convencimento do julgador. Eu acho, porque aí se não tiver, só ratifica o que a representação está... Porque eu acho pensamento eu acho nulidade. Porque... Eu acho muito difícil, com essas notas, nesses valores, com a atuação nesse valor, você estabelecer uma correlação. Eu acho muito difícil, porque eu tentei e não consegui. Porque, às vezes, por exemplo, o cara pagou 2 notas de uma vez, depois, e é uma coisa que você vê claramente, né? Aqui é muito difícil estabelecer uma correlação. Mas se elementos de convencimento do julgador, vamos para a diligência. Eu fico pensando, doutor Flávio... A diligência não é um pedido da parte ou coisa parecida. Ela pode até sugerir, mas a diligência, para mim, ela é voltada ao julgador. Se o jogador não tem certeza... ele tem que pedir diligência mesmo. É a própria legislação, mas a gente é o 371 do CPC. Então, tem dúvida. Então, realmente... se é um elemento de convencimento da tese que ela adota, tudo bem. Deixa só corrigir aqui para onde a gente tem que levar em conta as nulidades que a Câmara Superior está anulando tudo. Tudo tá. A gente tem julgado
processos que vão e voltam dos dois lados exatamente por isso, porque foi alegada a prova, não foi produzida, aí a Câmara determina e fala, prova baixa, não tem a prova. Então, acho que para a gente evitar isso de ir e voltar, eu acho que assim, se o contribuinte não tiver, acabou, aí ele não vai ter nem o que levar para o judiciário, gente. Esse é o meu É que assim, pensamento. não tem sentido converter em julgamento para o contribuinte fazer a prova. Ele já tinha que ter trazido a prova. E o que ele tem, ele colocou aqui. Ele colocou os comprovantes de pagamentos dele. Nós verificamos e não há nenhuma espécie possível de bater um com o outro, além dos casos de não ter comprovado a idoneidade do fornecedor e não ter verificado os demais elementos. Então, somos contrários a essa diligência, sinceramente contrários. O que vocês são? Contrário? O Zuli é a favor? Contrário, Zuli? Eu acho que é o seguinte, uma diligência é sempre bem-vinda para reforçar aquela questão. Tá? Se não se tem o convencimento, eu só fiquei em dúvida naquela planilha da CBR que veio com a notificação ao contribuinte exatamente do 5672B, perfeito, porque realmente veio um mundo de informação lá e eu não vi nenhum cotejo das notas com aquelas informações. Então, vamos fazer assim. Das notas, quando me refiro aos pagamentos, né? Que realmente é uma planilha muito bem... Deixa eu ver, eu tirei ela aqui da minha tela, claro. É uma planilha que foi elaborada pelo fisco, tá? Se vê que é uma planilha que foi retirada de um sistema, seriam todas as notas fiscais. É outra coisa. Só que precisaria ter sido feito exatamente esse cotejo dessa planilha com os pagamentos que o contribuinte trouxe, que são aqueles, para mim, do Banco Safra, né? Então, eu sugiro o seguinte, gente. Mas eu não consegui fazer nenhum, aqui pelo menos, nesse momento, eu não consegui fazer nenhum cotejo entre eles. Eu também, Zuli, eu não consegui. Mas eu acho que você isso não cabe a gente, né, Zuli? Mas isso se é elemento de convencimento da julgadora. Então... Agora, a minha pergunta é, quem que faria essa diligência? Eu acho que converteria, o contribuinte tem que juntar... Ele faria e depois abriria a vista para representação fiscal e aí volta. Eu acho que é assim. E com a ressalva, se ele tiver outros documentos e tratativas e tudo mais que está faltando, juntar também. Eu acho que seria para isso, porque já que está baixando para fazer o cotejo, já junta o que está faltando aí, né? Já faz tudo de uma vez. Faz tudo uma vez. A minha sugestão, gente, a gente passar para os outros dois, que são mais rápidos. Se o doutor puder ficar aqui com a gente, aí a gente dá uns 10, 15 minutos de intervalo para eu fazer a preferência, se vocês concordarem. Eu concordo. Concordo. Eu acho que eu vou pela diligência. Eu vou manter meu voto. Dirimir qualquer dúvida para não voltar. Eu vou manter meu voto. Então, a gente está se deparando com muito decreto de nulidade da Câmara que a gente tem que baixar e depois tem que converter. Eu vou manter meu voto, mas eu acho que a diligência, quando é elemento de convencimento do julgador, não tem como ser contra. Porque para a tese que ele vai adotar, aquilo é essencial, por mais que eu discorde dessa tese. Então, quando tem alguém pedindo uma diligência, então não tem. Para ela votar, é essencial a diligência, então não tem como eu ser contra, mesmo eu achando que, para a forma como eu vejo o direito, não precisaria nesse caso. Mas tudo bem, é elemento de convencimento. Podemos fazer assim, então, gente? Doutor, o senhor permanece aqui com a gente, com os outros julgamentos? Sim, permaneço. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai julgar os outros, que é mais rápido, aí nós damos 15 minutos, aí eu redijo a preferência, e aí a gente julga. Pode ser assim? Pode ser. Até para não tirar um processo vista, né? Mais uma vista, isso, tá bom? Presidente, só abre lá para corrigir aquele pedacinho. Sim, agora mesmo que não vá prevalecer, eu não quero que fique errado. Sim, eu vou arrumar aqui. Obrigado. Muita besteira que esse Flávio fala. Mesmo que... Pronto, doutor Flávio, já está habilitado. Obrigado. Deixa eu achar aquele lugar lá. Enquanto o doutor Flávio habilita, só esperar para a gente passar para o... Flávio, o teu microfone está aberto, hein? Não posso colocar besteira, mesmo do que não vai prevalecer, entendeu? Porque é uma coisa muito ruim para o tribunal e para o contribuinte.
Dr. Walter, independente dos posicionamentos contrários, manda um grande abraço aí para o Dr. Feitosa. Eu acho que ele não vai se lembrar de mim, mas eu lembro muito bem dele, dos tempos de Câmara Superior, de câmaras reunidas na época. O Pedro Abrão é representante fiscal, mas manda um grande abraço para ele, nós temos muito apreço pela figura dele, tá bom? Doutor Pedro, quem que não lembra de você? Lembra, né? Lembra sim. Eu mandarei um abraço, só faço uma observação que a memória do Dr. Celso, ela supera até muitas pessoas aqui, jovens aqui do escritório. Então, certamente ele vai lembrar. É isso mesmo. Obrigado. Imagina. Bom, então... Já estou corrigindo aqui onde estava errado. Estou com um problema aqui para corrigir, mas já estou corrigindo aqui. Editar o relato, tá? Editei relato, já vou corrigir aqui. Ué, o que está acontecendo aqui? Tá. Já. É que eu tô... É só um lugar que, como essas infrações, mas aí foi a falha minha. Como essa infração tem coisas semelhantes que analisa a boa-fé, como a do crédito indevido, e eu sempre analisei, então eu errei aqui num lugar, mas é uma falha. Eu sei que não vai prevalecer, mas eu só não quero que fique a falha, tá? Adiante. Ó, coloquei aqui, estamos diante de operações próprias, tá? Só isso, só para não ficar errado, porque aí é ruim para o tribunal. Eu estava até me penalizando aqui. Já salvei e fechei, tá? Então tá bom. Então nós vamos, então, a gente já passa registrei o voto de novo, tá? E aí a gente passa para os outros, tá? A gente passa para os outros e depois a gente volta, dá um intervalinho e volta para esse, ok? Tá bom. Então, o próximo processo, seguindo a pauta, é o 4144274, Ecoagrícola, Indústria e Comércio de Equipamentos Limitadas, da relatoria do Dr. Zulli, e o Dr. Rodrigo tirou em vista, Dr. Rodrigo. Então, eu só vou registrar a sustentação oral. Aí eu vou... Doutor Rodrigo, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Como bem colocado, eu pedi vista desse processo para analisar especificamente os itens 5, 7, 8 e 9 do auto de infração, que consiste em descumprimento de deveres instrumentais, só exigência de multa. Eu vou passar a leitura, presidente, porque é breve até. Pedi vista dos autos para maior aprofundamento quanto às infrações cometidas pela recorrente, relativas aos itens 5, 7, 8 e 9 do AIM, consistentes em descumprimento de deveres instrumentais. Em primeiro lugar, adoto o bem elaborado relatório da lavra do ilustre juiz relator Rafael Zulli Neto, a quem rendo minhas homenagens. Pois bem, aludidas infrações restaram cabalmente comprovadas, sendo que a recorrente pleiteia a aplicação a tais itens da benesse fiscal prevista no artigo 527-A do regulamento. Tenho para mim que não restou caracterizada a existência de dolo, fraude ou simulação por parte da recorrente. Ademais, aludidos itens acusatórios trazem apenas a exigência de multa sem valor devido a título de imposto, o que autoriza a aplicação do referido artigo para fins de relevação ou redução da multa. Apenas excluo desse entendimento o item 8, uma vez que se trata de falta de escrituração relativa a operações tributadas, o que leva à suposição de ocultação de valores passíveis de tributação, de modo que, a meu ver, não se aplica a qualquer relevação ou redução da penalidade imposta por meio deste item. Quanto aos itens 5, 7 e 9 do AIM, a meu ver, deve ser aplicado o artigo 527-A do regulamento. Tendo em vista a existência de antecedentes por parte da recorrente, como bem apontado pela douta representação fiscal,
que serve para fins de dosimetria da pena, em meu sentir, não se aplica à relevação, mas sim à redução das penalidades impostas, não havendo nos autos informações acerca do porte econômico da recorrente, outro elemento de dosimetria. Assim, entendo que as multas relativas aos itens 5, 7 e 9 do AIM devem ser reduzidas em 80% sobre o valor do original. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, reduzindo-se as multas aplicadas por meio dos itens 5, 7 e 9 do AIM em 80%, bem como para limitar os juros aplicados em todos os itens do AIM ao patamar da taxa Selic. Esse é meu voto, presidente. Eu precisaria só, por gentileza, fazer alguns pequenos reparos. Tá? O doutor Zulli tem que registrar. Depois que ele registrar, eu consigo abrir. Muito obrigado, presidente. Doutor Zulli, o senhor registra seu voto, aí eu consigo habilitar. Doutor Rodrigo. Tem que registrar. Não, doutor Rodrigo, é o senhor que tem que registrar. Aguardando o registro de voto vista. Aí o senhor registra, aí eu abro para habilitar. O que lhe levou a reduzir para 80% a multa desses itens? Doutor Zulli, essa questão aí da redução, aí eu já acredito que é uma questão aí, enfim, são parâmetros que eu procuro adotar em outros julgados. A relevação eu não apliquei, né, devido aí a esses antecedentes, né? Porte econômico, não localizei nos autos nenhum indicativo, né? E eu entendi aí que as infrações, doutor Zulli, não trazem aí um prejuízo para o erário, exceto em relação ao item que eu estou mantendo, inicialmente esse item 8, né, do auto. Então, por essas razões, doutor Zulli, que eu cheguei nessa dosimetria. A posição do Flávio eu já sei qual é. Eu já falei isso 1000 vezes, né? Vou falar de novo. Já. Se eu falar que é 70 ou se eu falar que é 90, você não tem um critério. O 527A é muito subjetivo, eu sei que né? teve até colega do Tite que tentou escrever para você ter um critério para fazer isso. Eu nunca consegui encontrar um critério. Quer dizer, o critério, os elementos que falou o Dr. Ralfstein, é assim, ou se o Dr. Zulli falar outro, é muito difícil você ir para um lado ou ir para o outro. Porque, assim, acaba sendo um critério de justiça seu, do julgador. E aí você é julgador na esfera administrativa com critério de justiça que pode reduzir uma multa ou não reduzir em milhões. Você pode diminuir a arrecadação em milhões ou colocar milhões de uma forma indevida que quebra um cara. Então, eu acho assim, o 527A, ele pede uma reforma. Ele pede uma reforma, ele pede uma mudança, ele pede que você melhore essa legislação. Dentro da legislação vigente, eu acho que eu vou acompanhar o Dr. Zulli. Mas, assim, nada indica que se prevalecer a posição do Dr. Ralfstein seja melhor ou pior. Eu já falei isso 1000 vezes, né? Acho que... Já falou. Senhora presidente, podemos fazer umas considerações aqui? Claro, com certeza. Olha, a gente traz aqui alguns aspectos que a gente colhe dos autos, inclusive tudo que eu estou falando aqui, eu vou falar aqui, está no nosso parecer, nas nossas contrarrazões em recurso ordinário, que, aliás, foram extremamente bem feitas. É um parecer de 51 folhas, para que os senhores tenham ideia. Então, por que nós somos contrários à redução ou à relevação? Primeiro, a recorrente não demonstrou que faz jus ao benefício da redução. Então, é aquela coisa, simplesmente chega e fala, olha, o item não tem imposto, então eu quero que reduza. Não é assim. Ela tem que demonstrar os requisitos legais, os requisitos objetivos que estão previstos na legislação para que ela possa usufruir do benefício. Não fez. Segundo, infrações cometidas durante longo intervalo de tempo. Só para se ter uma ideia, o item 5, que é um item que o doutor Rodrigo está reduzindo, foi cometido por 2 anos.
Ou seja, comprova que não foi simplesmente um equívoco, e sim uma prática costumeira. Então, isso faz toda a diferença para se considerar uma redução. Depois, total desrespeito à legislação, quando nós analisamos o auto como um todo, houve um total desrespeito à legislação na medida em que a recorrente se utiliza de documentos fiscais a seu bel prazer, emitindo, quando não pode emitir, totalmente ao arrepio da legislação. Depois, e aí, com todo respeito ao doutor Rodrigo, pedindo vênia, o nosso parecer traz, sim, informação sobre o porte econômico da autuada. Só para que os senhores tenham uma ideia, o porte econômico é elevado porque se trata de mais de 30 milhões de reais de faturamento por ano. Trazemos isso no nosso parecer em recurso, nas contra-razões de recurso ordinário. Depois, péssimos antecedentes, ou seja, existem outros autos com as mesmas acusações, isso é importante, outros autos com as mesmas acusações, lavrados 3 anos antes deste auto de infração e que já transitaram em julgado no TIT. Então, não há como se permitir uma redução quando ela faz esse mesmo tipo de infração, foi autuada, se defendeu, o TIT manteve esses autos de infração. Depois, quanto ao item 5, a multa já foi reduzida em 50%, em virtude da aplicação do artigo 85A, ou seja, ela já foi beneficiada, já obteve a benesse de redução da multa. E, por fim, como o próprio juiz com vista, o doutor Rodrigo, traz em seu voto, com relação ao item 8, ele disse que não está reduzindo porque poderia haver aí uma suposição de ocultação de faturamento. Então, isso é claro que se estende para o auto como um todo. Ou seja, se existe uma suposição, uma possibilidade de ocultação de faturamento, isso é claro que também se aplica aos outros itens, também se aplica aos outros itens que não se referem exatamente à ocultação de faturamento, mas a conduta da autuada é uma só. Então, por todos esses fatores, senhora presidente, nós somos contra a redução, somos contra a relevação, nos termos do voto do doutor Zulli. Muito obrigado. Só fazendo as considerações, eu sempre voto pela redução, mas eu concordo com a representação quando ela fala que o contribuinte tem que trazer os critérios objetivos. E pelo que a gente vê dos autos, ele não provou, né, os critérios objetivos. Ele que tinha que trazer. Eu acho que a subjetividade aí na dosimetria bate na dosimetria, mas os critérios objetivos do 527A ele tem que trazer. Se ele não trouxe, eu acho que aplicar de ofício não dá para Exatamente. aplicar. Então, por E conta disso, exatamente, pelo nosso parecer, não trouxe porque são desfavoráveis a ele, né? então, por conta disso, acho que eu vou acompanhar o Dr. Zulli. Dr. Zulli, o que vai? Vai manter? Já mantive. Já? Então, acho que a gente pode julgar, né, gente? Encerrando os debates. Verificar quórum. Iniciar a votação. Então, por maioria, mantido o voto do relator, recurso ordinário, conhecido e parcialmente provido. É isso, né? É isso aí. Vamos encerrar o julgamento. Deixa eu ver se. Vamos lá. Vamos partir para o próximo, então, gente. O processo é 4144398, Petrobras Distribuidora de Petróleo, é da minha relatoria. Eu tinha ontem mandado um voto para vocês, mas depois eu alterei e não mandei de novo. Então, eu vou colocar o voto aqui, que era o caso que a gente estava discutindo antes.
Bom, o que que acontece? A empresa tem uma infração apenas, que é destinatário falso. Está muito bem, o fisco colocou, tem muitas provas no processo, a empresa não logrou comprovar, né, todos os documentos que traz não logrou comprovar, só que tem a notícia de um mandado de segurança, com concessão de liminar para suspensão dos efeitos do recurso ordinário. Então, aqui eu vou ler meu voto. Trata-se de acusação de emissão de documento fiscal, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. Em sede de recurso ordinário, alega a recorrente nulidade do auto de infração, que foram apresentados todos os documentos óbvios a comprovar a ocorrência das operações, que não foi valorada a planilha juntada à defesa, que a responsabilidade do frete ficou por conta do destinatário, que a multa é confiscatória, os juros devem ser no patamar da Selic e ilegalidade dos juros sobre a multa. Aí meu voto, tendo em vista a existência do mandado de segurança com a concessão de liminar, voto pela conversão do julgamento em diligência para a remessa dos autos à PGE, para que se manifeste em relação ao atual estágio processual e os efeitos da liminar concedida. Após desse vista a representação fiscal ao contribuinte, retornando os autos para julgamento, se for o caso. É o meu voto. Eu só vou editar aqui porque faltou o número do mandado de segurança. Senhora presidente, se me permite uma observação, e na Claro. verdade um pedido, após desse vista, eu gostaria de sugerir que a doutora colocasse desse vista ao contribuinte e depois a representação fiscal, porque nós costumamos falar por Vou último inverter, né? nos autos, isso, por favor. Eu só vou colocar o número do mandado de segurança aqui, gente, faltou. Para não dar uma retificação de julgado, só por causa disso. Já está disponível, gente. Alguém tem algum entendimento diferente? Quer fazer alguma... O Zuli saiu? Esperar o Zuli. Estamos de acordo, senhora presidente. Zuli?
Então vamos, já que o Zuli saiu, Jailson, você coloca 15 minutos de intervalo, aí a gente vota esse e já vota o outro também? Pode ser? Pode? Então tá bom, gente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Obrigado, senhor presidente.
Não, imagina você dando aula à noite. Né? Tô pensando bobeira aqui, Zuli, em voz alta. Então, nós estamos abertos aí, está gravando ou não? Não, né? Tá, está gravando. Já deu os 15 minutos, não, né? Ou deu? Acho que não. Deu. Acho que falta 1 minuto só. Esperar o doutor Rodrigo, então. É. Eu não tinha saído, eu deixei cair um negócio que saiu rolando aqui, eu fui atrás, deixei cair uma pecinha que eu estava mexendo nela aqui. Voltou o doutor Minha filha Rodrigo. às vezes fala que eu sonho com fio aqui. Viu? Já voltamos todos? Então, vamos voltar para o processo da Petrobal. Zúlio, você tem alguma consideração ou a gente pode encerrar os debates? Não, pode encerrar. Eu estou mantendo meu voto, eu não vejo como... Não, esse é outro, Zúlia, esse é outro. Não, eu não sei. Eu não Da vejo Petrobras, que a gente tinha parado. Eu sei, eu sei o seu. É. Eu sei o seu, estou vendo o seu. Peraí, deixa eu voltar para a minha tela aqui. O que aconteceu com ela aqui? Voltou. Maria Helena. Então, parou aqui no solicitar preferência, lista. Não tem Então, nada. o doutor Rodrigo, o doutor Nascimento e o doutor Pedro concordaram com a conversão em diligência. Faltava só você falar, Zuli. Tudo bem? Eu também sou pela diligência. Não tenho, eu estou... Então tá bom. Então vamos Mas encerrar os cadê a debates. presença aqui? Não, agora verificar quórum. Agora sim. Isso. Confirmado. Falta apenas o doutor Flávio. Flávio, bom dia. Tudo bem? Chegou na fazenda? Flávio? Tá fechado o teu microfone, Flávio. Já confirmei a presença, Agora já verifiquei foi. que ó, tá funcionando. Iniciar a votação. Aquela pecinha atrás do micro. Iniciar a votação. Então, por unanimidade de votos, julgamento convertido em diligência. Agora vamos voltar para o outro processo do atacadão, que o doutor está presente, para a gente que eu redigi a preferência. Está pronta a preferência? Tá. Eu vou ler aqui para vocês. Adoto integralmente o voto do ilustre relator, Dr. Flávio Nascimento de Freitas, a quem presto as minhas homenagens. Pedi vista dos autos para melhor análise, tendo em vista que há vários comprovantes de pagamento sem o respectivo cotejo com as notas fiscais planilhas, a despeito da verificação realizada pela representação fiscal. A planilha nos autos, que, a meu ver, se faz necessário a correspondência com os respectivos pagamentos, assim alegados que foram efetivados no decorrer de todo o processo pela recorrente. Some-se a isso o pedido da recorrente no decorrer do processo para a realização de diligência, para a comprovação de suas alegações. Assim, com fundamento na busca da verdade material, princípio a ser observado nesta esfera administrativa, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a recorrente, no prazo de 15 dias, junte aos autos planilha demonstrativa com o cotejo dos pagamentos com as respectivas notas fiscais e ainda com a própria prova via extrato bancário de que tais pagamentos foram efetivamente realizados à empresa fornecedora. Haventes outros documentos, tratativas, etc., este é o momento para apresentação. Após desse vista a representação fiscal, retorne os autos a julgamento. É o voto que eu submeto aos meus pares. Senhora presidente, só uma coisinha. Oi.
adoto o relatório e não adoto o voto Ah, do é, relatório. verdade. Só vou editar. Registrado, gente. Alguém tem alguma consideração ou podemos colocar para votação? Podemos votar? Para mim é a votação. Então vamos lá, encerrar debate. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Doutor, então, por maioria, o processo foi o julgamento foi convertido em diligência. Tá bom? Tenha um bom dia, doutor. Obrigado. Só para que não parem dúvidas, a intimação ainda, o prazo começará da intimação formal via diário oficial, correto? É, mas é rápido, viu? Acho que amanhã, no máximo segunda-feira, já sai. Já Então, sai. é rapidinho, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um ótimo dia a todos. O senhor também, doutor. Obrigado. Obrigado. E assim encerramos o julgamento da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 5 de maio de 2023. Jailson, você pode encerrar a gravação, por favor? 5 de abril, senhora presidente. Ai, desculpa. Abril. 5 de abril de 2023. Eu falei o quê? 5 de maio. Ai, Março. desculpa. 5 de abril. Jailson, você encerra a gravação? É a proximidade com o feriado.